O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: não permita tal coisa, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs que aqui se reúnem na comunidade Senhor Bom Jesus da Água Limpa, queridos irmãos e irmãs, membros da comunidade Sagrada Família também da Água Limpa, que animam esta liturgia, nós nos reunimos para celebrar este encontro com o Senhor. Também saudamos com muito carinho os que nos acompanham através das redes sociais. Queremos reconhecer essa presença do Senhor em nosso meio. Ele é o centro de nossas vidas. Precisamos sempre ter essa consciência. Nossa vida se move a partir do encontro com Jesus Cristo, único Senhor e Salvador de nossas vidas. Não nos pertencemos, mas sim nos unimos e pertencemos àquele que por nós morreu e ressuscitou. É muito fácil falar Senhor, Senhor. Jesus mesmo assim indica lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Por isso que não basta dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa vida vai comprovar se de fato o temos como centro das decisões, as mais necessárias, as mais profundas, que dão sentido a toda a nossa existência. Por isso que o domingo se revela como sendo o dia do Senhor, dia especial para escutar a sua palavra, rever a nossa vida à luz da sua própria existência, paixão, morte e ressurreição. Celebramos o 22º domingo do tempo comum, último domingo do mês das vocações. E hoje, de maneira muito especial, queremos homenagear, louvar a Deus, porque nos tem oferecido a graça de tantos homens e mulheres que se colocam ao serviço da evangelização. Catequistas, que significa aqueles que fazem ecoar a palavra de Deus. Não apenas transmitir uma doutrina, mas um encontro com uma pessoa, e mais ainda, a experiência do amor
vivido no encontro com esta pessoa, para transmitir aos outros. Hoje então queremos louvar a Deus, porque nas nossas comunidades temos tantas testemunhas verdadeiras do seguimento de Jesus Cristo, que falam com a vida, mais do que com os lábios. Pedimos ao Senhor que nos conceda a graça de mais trabalhadores e trabalhadoras para esta messe. Estamos percebendo neste momento da pandemia o quanto é necessário homens e mulheres criativos na capacidade de anunciar a palavra também através das redes sociais. Manter o seu coração em profunda sintonia com os seus catequizandos. Apesar da distância social ou da distância física, assume essa proximidade de coração, continuando a cuidar, a zelar com muito carinho daqueles que têm o compromisso de serem como que pais ou mães espirituais na condução da experiência da vida cristã, da iniciação à vida cristã. Como é bonito perceber essa dinâmica da igreja que agora recobra a iniciação à vida cristã, levar, conduzir as pessoas à experiência muito pessoal, muito particular, mas também profundamente comunitária do encontro com Jesus Cristo, mestre e pastor de nossas vidas. Neste dia, de maneira especial, ouvindo a palavra, percebemos como precisamos estar atentos a Cristo Jesus. O evangelho que nós ouvimos, capítulo 16, versículos de 21 a 27, é a continuidade do evangelho de domingo passado. Jesus tinha se deslocado para a região de Cesareia de Filipe com os seus discípulos. E lá havia perguntado, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. É a primeira resposta. E Jesus então se volta para os 12 e pergunta, e para vocês, quem sou eu? E Pedro, em nome dos 12, vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer da felicidade de Pedro. Tu és bem-aventurado, feliz és tu, Pedro. Porque não foi simplesmente a lógica humana que te fez admitir isso, mas o meu Pai que te inspirou a dizer que eu sou de fato o Messias, o Filho do Deus vivo. E tu és pedra, pedra frágil, construída sobre a verdadeira pedra que você agora anunciou, sobre a verdadeira solidez da vida. O Messias, Filho de Deus. Tu és pedra frágil, sustentada pela pedra verdadeira que é Cristo Jesus. Aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento forte, veio a enxurrada e a casa permaneceu em pé porque fora construída sobre a rocha. Precisamos examinar, depois de 6 meses de pandemia, depois desse período todo de muito sofrimento e ainda continua, porque tem gente que pensa que a pandemia já acabou. Ontem, em Volta Redonda, tivemos óbitos, me parece que foram 4 pessoas, ou, na verdade 5 pessoas. Temos 157 vítimas de ontem para hoje no estado do Rio de Janeiro. Chegamos a 120 mil brasileiros que perderam a vida. Só no estado do Rio de Janeiro, 16 mil pessoas morreram. E há uma espécie de anestesia coletiva, de gente que acha que isso é uma bobagem, uma gripezinha, uma coisinha que passou na vida dos outros, que atingiu, quem sabe, algumas famílias, mas não me atingiu porque eu sou super poderoso, eu estou aqui. É preciso reconhecer a fragilidade da nossa vida, a pequenez da nossa vida, de joelhos prostrados diante de um vírus, diante de tanta tecnologia e tanta presunção e arrogância humana. É preciso reconhecer que nós somos muito frágeis, enquanto vivemos o que dá segurança à nossa vida. Nós vimos aqui no Evangelho que Jesus,
E é interessante perceber, vale a pena a gente ler, porque a gente encontra cristãos católicos que fazem tudo, menos ler a palavra de Deus. Se entrega a tantas devoções, a tantas coisas, mas nunca lê a palavra de Deus, nunca assume a palavra de Deus. E por isso continua infantilizado na sua fé. Desconhecer a palavra é desconhecer Cristo Jesus. E aqui o Evangelho vai mostrando que a multidão já não segue com tanta frequência a Jesus. Que Jesus começa a enfrentar a oposição dos doutores da lei, dos sacerdotes, dos saduceus. É um momento de crise na vida de Jesus e na vida dos seus seguidores. E quando Jesus começa a dizer para os 12, olha, eu serei levado aos tribunais, vou sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que eu devo ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E aí vem Pedro. É interessante perceber, aquilo que existe em Pedro existe em nós. Pedro, que é de fato elogiado por Jesus, porque tinha dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus tinha dito, você foi inspirado pelo meu Pai. Mas aqui Pedro muda a sua maneira de pensar e de se posicionar diante do Mestre Senhor. Quando ele fala, eu vou ter que passar por sofrimento, eu vou ter que passar pela cruz. Ah, isso não, Jesus. Eu quero você glorioso. Eu quero olhar e ver você só lá no céu. Eu quero você satisfazendo as minhas vontades. Está cheio de gente assim, que segue Jesus Cristo só para busca da satisfação pessoal da sua vida. E permanece profundamente imaturo, infantil, durante toda a sua vida. Porque não encara que o seguimento de Jesus passa por enfrentar e dar sentido até mesmo ao sofrimento. Que isso não te aconteça, Senhor. Olha a atitude de Pedro, de arrogância, de autossuficiência que existe também em nós. Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça, Jesus. Cruz, sofrimento, dificuldades. Nós queremos estar com o Senhor só no bom, no tranquilo. Para o Senhor acalmar o meu coração e me fazer tranquilo. E Jesus vai dizer a Pedro, antes tinha elogiado, agora Jesus vai dizer algo tão duro para Pedro. Pedro, vai para longe de mim, você é Satanás. O capítulo 4 de Mateus indicava lá a atitude de Satanás. Você está com fome, transforma a pedra em pão. Você quer ser conhecido, reconhecido como Messias? Atira-te daqui do alto do templo. E os anjos vão te acolher e todo mundo lá embaixo vai saber que você é o Messias. Está vendo esses reinos aqui? Tudo pode ser teu, Jesus, desde que você se prostre diante de mim. O Satanás de lá é agora Satanás em Pedro. E quantas vezes nós agimos assim? Queremos Jesus para proclamá-lo Senhor. Mas quando Ele nos convida a enfrentar a vida com coragem, para atravessar sofrimentos, estar com Ele, nós queremos nos afastar disso, deixar de lado. Vamos fazer diferente, Jesus. É isso que acontece na nossa vida de cristãos. Quando a gente não aceita o que Jesus propõe, a gente quer mudar Jesus. E fazer Jesus segundo a minha maneira de pensar. É mais fácil que seja assim, Jesus. Escuto gente o dia todo dizendo, me livra desse vírus, não sei o quê, chegue logo a vacina. Tá bom que podemos rezar assim, mas eu escuto pouca gente dizendo, Senhor, me faz corajoso, me faz firme, me faz capaz de segui-lo nesta realidade, no enfrentamento daquilo que é difícil. Porque tem gente que é tão infantil, que nega as dificuldades, e não quer enfrentá-las e não aprende com as dificuldades. E vai ficar assim, e vai morrer infantil, desculpe dizer. É preciso ter coragem para o seguimento de Jesus. Jesus diz bem claro, afasta de mim, Satanás, você está dividindo, você não está juntando comigo, você está espalhando.
Você está a serviço do maligno e não a serviço de Deus, porque você não pensa como Deus. Esse é o problema nosso. Nós pensamos segundo as nossas vontades e queremos fazer Jesus assimilar as minhas vontades. Pensamos como Deus? Buscamos Deus de verdade? Assumimos o encontro com Ele? Você não pensa como Deus, você pensa segundo os homens. E olha o que Paulo nos falava na carta aos Romanos: irmãos, pela misericórdia, ele quase que faz um apelo, pela misericórdia de Deus, meus irmãos, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso culto espiritual. Não basta estar diante do Santíssimo Sacramento, é preciso fazer da vida uma correspondência àquele que nós adoramos. É muito fácil bater palma para Jesus que está no altar. Importante é estar com Ele ali, diante do altar, mas lá fora Jesus, mas na verdade adora um falso Deus, porque quer que Deus se conforme às suas vontades. E não dizer: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, para que eu possa assimilar o Teu jeito de ser, a Tua maneira de viver, o mistério da Tua paixão, morte e ressurreição. Eu quero ser um cristão maduro, eu não quero ser infantil a vida toda, querendo te convencer daquilo que é melhor para mim. Eu quero ser verdadeiramente Teu discípulo, Tua discípula. Eu não quero me enganar a mim mesmo, achando que tudo vai ser fácil e tranquilo, porque eu estou diante de Ti aqui tranquilo. Eu quero estar contigo nas realidades deste mundo. E Paulo vai dizer aqui: não vos conformeis a este mundo. Vocês são deste mundo, mas não podem se conformar a este mundo marcado pelo orgulho, pela prepotência, pela bolha da tranquilidade, enquanto o mundo se amargura mortes e sofrimento. Eu estou no meu bem bom, na minha bolha, tranquilo, nada me acontece. E esquece do mundo, da intolerância. Paulo fala: não se conforme com este mundo que agora na pandemia revela o quanto é racista, o quanto é intolerante, o quanto é desprezível ao desprezar os pobres, ao deixar de lado os últimos. E Jesus vai dizer: olha, o que adianta alguém ganhar a vida inteira vivendo tranquilo, achando que agora se fazem festas aí clandestinas, onde as pessoas se acham imunes a esse vírus, sem máscara, sem nenhum cuidado, aglomerados. Porque eu a própria vida, mas aquele que quiser ganhar a sua vida, viver no bem bom, no tranquilo, um Deus tranquilo que me tranquiliza, esse vai perder a sua vida, mas aquele que tiver a coragem de gastar a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, neste mundo de pandemia, ser capaz de olhar para os outros, se preocupar com os outros, assumir solidariedade, ter afeto, ter uma empatia. Nós estamos vivendo tempos tão dolorosos que pessoas se tornaram totalmente apáticas. Nada sensibiliza, nada mexe com o coração. Nada mexe, porque parece que não tem coração. Então é preciso ter empatia. Jesus diz: perde a tua vida, gasta a tua vida. Paulo fala bem claro: renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. Tem gente que entrou nessa pandemia com a cabeça dura e vai sair com a cabeça ainda mais dura, porque não é capaz de renovar a sua maneira de pensar e de julgar. Pensa da mesma maneira, egoísta, egocêntrica, autossuficiente. É gente dura, de cabeça dura, porque não muda nunca, não muda nem na pandemia, nem diante de tanto sofrimento é capaz de mudar. O que vai mudar a vida dessas pessoas? Muda a sua mentalidade, a sua maneira de pensar e de agir, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus. Nós precisamos pedir isso a cada dia: Senhor, eu quero distinguir no meio dessa realidade toda, diante das minhas atitudes, que muitas vezes querem fazer como Pedro fez, te separar, te afastar da realidade deste mundo, do enfrentamento dessas coisas. Qual é a tua vontade, Senhor? Porque eu sei que eu resisto à tua vontade. Eu quero a tua vontade, que a tua vontade seja minha,
Mas nem sempre eu quero fazer a tua vontade. O que é da vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus, porque tem gente por aí que simplesmente pede para Deus o que me agrada. Deus é bom pra caramba, desde que Ele me agrade, faça o que eu quero. É o Deus mordomo, é um Deus a meu serviço. E aqui está dito bem claro, o que é bom, o que agrada a Deus. Tem que pensar isso, o que eu faço, o que eu vivo, é um esforço para agradar a Deus? Eu estou querendo agradar a Deus? Ou querendo simplesmente que Deus me agrade? Repito, isso é uma atitude de gente infantil, que simplesmente diz, Deus tem que fazer o que eu quero. Essa é a mentalidade deste mundo. Um Deus a meu serviço, não eu a serviço de Deus. Por isso que aqui Jeremias coloca de maneira muito dura, uma experiência de sua própria vida. Senhor, tu me seduziste, eu me deixei envolver pela tua palavra. E olha o que é o resultado da minha vida. Fosses mais forte, tiveste poder, tornei-me alvo de irração, quer dizer, eu fui jogado em realidades dolorosas, difíceis, de oposição, de contestação, de perseguição, de gente querendo me matar. O dia inteiro, todos zombam de mim, todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando as calamidades. É interessante, o profeta diz que para ser de Deus, tem que acusar a maldade, tem que invocar a realidade de calamidade. Nosso estado é um estado de calamidade. Mais um governador aí, né, nas malhas da lei, por corrupção. E a gente não, vamos cruzar os braços, olhar para o céu, pedir a Deus que nos proteja, viver um Deus assim gostosinho. O apóstolo diz, clamando contra a maldade, invocando a calamidade, a palavra do Senhor tornou-me para mim fonte de vergonha, de chacota o dia inteiro. Quem quer de fato que isso aconteça em sua vida? Que é um Deus que acalme, não um Deus que mexe com você. E ele disse, eu estou tentado, Senhor, a desistir, porque não é possível tanta dificuldade na minha vida por estar contigo. O Senhor me seduziu, eu me senti agora como que enganado por ti. Mas depois ele diz bem claro, senti dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo inteiro, desfaleci sem força para suportar. Ou seja, o teu amor, aquilo que o Senhor causou em mim, a paixão que o Senhor colocou em mim, é mais forte do que as dificuldades que eu enfrento. Por isso eu não deixo de anunciar, mesmo sabendo que estar contigo, fazer opção pela tua vontade, muitas vezes me custa a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.